E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou o Jamil Silva e nesse episódio de hoje nós vamos estudar um dos textos que caiu na prova do Enem de 2023, que foi a terceira questão, e o texto se chama Things We Carry on the Sea. Esse é um poema que cai no texto, então o poema às vezes ele tem uma leitura um pouco diferenciada, mas vamos tentar estudar esse texto tomando como base um aluno que tem um vocabulário menor. Então, primeiramente, vamos ver se a gente consegue, sem precisar ler o texto, eliminar uma questão. Vamos ver se a gente consegue ver pelo menos do que o texto se trata. Como não tem nenhuma figura, fica um pouco mais difícil, mas para ver do que o texto se trata, a gente pode vir direto aqui na pergunta. Olha o que a pergunta faz. Ao retratar a trajetória de refugiados, então quer dizer que esse texto vai tratar de refugiados, aí você já pode começar a pensar nesse assunto na cabeça. A própria pergunta fala que é um poema, então se você não sabe que é um poema, então aqui fica claro que é um poema, né? Então, dados importantes que nós temos agora, a trajetória de refugiados. O que seria essa trajetória? O que é um refugiado? A pessoa que está fugindo do seu país por algum problema que está acontecendo lá. Essa trajetória, então, indica um trajeto. A pessoa está indo de um lugar para o outro, que com certeza é do seu país de origem, que tem algum problema sério lá, e que faz com que essa pessoa mude para um outro local aparentemente melhor. Essa aí é a trajetória do refugiado. E o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar. Então, outro detalhe importante é que ele fala aqui da viagem marítima. Então, alguns dados importantes que nós temos para essa questão é que é a trajetória do refugiado, né, a viagem dele, e essa viagem aconteceu de forma marítima. Então, por exemplo, não seria a pessoa atravessar a pé para algum lugar. É essa particularidade desse texto, é uma viagem marítima. Ele precisou, então, sair do seu país, entrar num barco e atravessar o mar para chegar a um outro país. Quando a gente conversa sobre essa questão de trajetória de refugiados, algo que vem à mente é o seguinte: quando a pessoa está fugindo do país e vai fazer essa travessia aí do mar, não é uma travessia assim confortável. Eles viajam em condições precárias, em barcos precários. Então, isso é interessante você ter na mente para lidar melhor com o texto. Então vamos ver aqui as opções que nós temos dele. A opção A, deixa eu ler a primeira pergunta aqui de novo. Ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar, então, essa viagem, essa fuga dos refugiados, essa trajetória marítima, essa viagem marítima dos refugiados, ela recorre, né, o poema tenta destacar o quê? O risco de choques culturais. Sem ler o texto, realmente eu já eliminaria essa questão, porque realmente são culturas diferentes, um país, pessoas de um país indo para outro país, mas eu acho que o poema não vai fazer um poema de fuga, de uma viagem marítima de refugiados para destacar o choque cultural, né? Poderia ser algo positivo, mas também poderia ser algo negativo. Essa viagem, essa trajetória marítima vai destacar o impacto do ensino de história. Eu acho também que o poema não vai querer destacar a história, então acho essa questão também está totalmente descartada. Essa trajetória dos refugiados durante essa viagem marítima, ela vem destacar a importância da luta ambiental. Olha, também essa é uma questão que está totalmente fora. Sem ler o texto, eu já consegui aqui eliminar 3 questões, nem ler o texto para isso. Claro que um poema falando sobre a fuga de refugiados numa viagem marítima não vai falar sobre luta ambiental. Eles não iam fugir do seu país somente para brigar pelo meio ambiente, né? É uma luta válida, mas eles não fugiriam do seu país por causa disso. Vamos ver a letra D. Essa viagem marítima, né? Essa fuga pela viagem marítima, para destacar a letra D. Existência de experiências plurais. Essa aí já é uma opção interessante. Experiências são o que as pessoas vivem, o que as pessoas passam. Plurais são várias. Então essas pessoas têm experiências no país de origem, que não é uma experiência muito boa, por isso que até que eles estão fugindo. Uma experiência, inclusive, durante o percurso, porque essa viagem marítima demora vários dias de forma desconfortável, eles passam fome,
com certeza passam sede, correm o risco até de morrer, né, e tudo mais. Então, essa letra D aí seria uma opção que talvez eu chutaria. Vamos ver a letra E. Então, ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar a necessidade de capacitação profissional. É claro que fugir do país nessas condições precárias não ocorre uma capacitação profissional. Você não vai querer capacitar-se profissionalmente, né? Fazer um curso, tentar melhorar de profissão através de um curso, através de alguma coisa nesse sentido, fugindo do seu país e principalmente fugindo dessa forma, né? Então, sinceramente, essa questão foi muito fácil, eu acho que não precisaria nem estudar o texto, a letra D é a opção. Depois a gente vai confirmar se realmente é ou não. Então, vamos aqui, antes de tudo, vamos dar uma lidinha no texto em inglês e a partir disso a gente estuda esse texto aí. Things we carry on the sea. We carry tears in our eyes. Goodbye, father. Goodbye, mother. We carry soil in our bags. May home never fade in our hearts. We carry current of mining, droughts, floods, genocides. We carry dust of our families and neighbors incinerated in mushroom clouds. We carry our lands sinking under the sea. We carry our hands, feet, bones, heart, and best minds for a new life. We carry diplomas, medicine, engineer, nurse, education, math, poetry, even if they mean nothing to the other shore. We carry railroads, plantations, laundromats, bodegas, taco trucks, farms, factories, nursing homes, hospitals, schools, temples, built on our ancestors' backs. We carry old homes along the spine, new dreams in our chest. We carry yesterday, today, and tomorrow. We're orphans of the wars forced upon us. We're refugees of the sea rising from industrial wastes. And we carry our mother tongues. As we drift in our rubber boats from the shore to shore to shore. Então esse aí foi um poema que fala de refugiados. Algumas palavras talvez assim são interessantes, por exemplo, a palavra refugee, que é refugiado, aí daria para tirar aí a questão mesmo da dúvida do que o texto fala, mas pela questão que caiu aqui no Enem foi possível saber do que o texto fala. Então, talvez carry, carregar, no mar, sea, porque ela está falando nessa viagem marítima, então são palavras que a gente vai observar aí. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavrinha father, que é uma palavrinha bem comum, temos aqui a palavrinha mother, também que é uma palavrinha comum, tem a palavrinha goodbye, né? Então, o começo do poema nada mais é que dando um adeus à família, ao pai, à mãe, e aí o poema tenta às vezes recontar uma história, né? Talvez eles estão carregando alguma coisa, talvez a palavrinha home você consegue ver que é lar, né? Então eles estão aí carregando alguma coisa do seu lar e isso está in hearts, lá no seu coração. Então eles estão carregando as coisas lá do lar, no coração. Agora nós temos também mining, droughts, floods, genocides, parece um pouco com genocídio. Dá para perceber um pouco aí dos problemas que eles enfrentam no país de origem deles. Então, genocide sendo um problema, então todas essas palavrinhas aqui, como por exemplo mining, droughts, floods, são problemas que talvez fizeram que essas pessoas fugissem dos seus países. Então aqui mining, drought, flood e genocide são problemas, porque como eu conheço a palavra genocide, que parece com genocídio em português, fica fácil então de saber que nesse grupo nós estamos falando aí de carregar os problemas, de trazer os problemas dos países, né, as experiências dos seus problemas para o país que eles querem ir. Nós temos agora a palavrinha family, que é parecido aqui com o português e fica mais fácil de distinguir, de saber o que fala, né? Então esse pedacinho que vai falar das famílias. Tem uma palavrinha aqui, incinerated, que é incinerado. A pessoa foi queimada. Se a gente for pensar como é um país que teve que atravessar o mar, então é um país talvez um pouco mais distante, não é um país que tem uma fronteira simplesmente com uma cerca ou com um rio, né? Então eles tiveram que atravessar, mas é um lugar distante. Aqui é interessante quando você tem essa palavrinha aqui, mushroom clouds,
elas não se parecem muito com o português, mas o clouds é uma palavrinha mais comum hoje em dia, que clouds aí é nuvens, você arquivar arquivos em nuvens. O que eu acho interessante, se você souber essa expressão aqui, mushrooms, que é o cogumelo, cloud, né? E tem a palavrinha incinerated, que é incinerar, queimar. Então você tem aqui, por exemplo, uma nuvem no formato de um cogumelo e tem a palavra incinerar. Quando é que a gente vê essa opção? A gente vê isso aí quando acontece uma explosão, talvez de uma bomba atômica, que já aconteceu no passado, ou explosões também, como por exemplo de um vulcão, né? Então tudo isso aí pode ser o que diz essa frase. Então se a gente for pensar em países distantes que já sofreram esse problema, que tem um país que sofreu aí com uma explosão atômica, a gente sabe é o Japão, né? Então talvez eles tiveram famílias que foram incineradas, talvez em guerras nucleares, e vulcão também é algo muito comum. Então nesse caso, se a gente for pensar em países que sofreram esses acidentes, nós só temos o Japão. O Japão ele sofreu um ataque aí de uma bomba atômica. Talvez esse escritor, talvez esse texto fala, não propriamente do Japão, porque a gente não vê muita gente do Japão fugindo do Japão em si para outros países, mas a gente vê, por exemplo, pessoas, se a gente for pensar em países próximos ao Japão, nós temos, por exemplo, a China, nós temos muitas pessoas que fogem de lá, porque eles têm um regime muito rígido lá, né? Então temos muitos refugiados. E é histórico. Por exemplo, nos Estados Unidos, como esse poema foi escrito em inglês, então a gente vai falar nos Estados Unidos, e é histórico, por exemplo, se você vê alguns filmes, algumas séries, lê alguma coisa, você percebe que existiram muitos estrangeiros, muitos chineses que já mudaram para os Estados Unidos. Eles inclusive têm lá Chinatown, então talvez esteja se referindo à China, né, ou algum país dessa região. Inclusive, se a gente vê que a pessoa que escreveu esse poema, que é Ping W., que é o nome do autor do poema, que é até uma mulher, né, e realmente ela é de origem chinesa, ela é da China. Então, we carry our lands sinking under the sea. Aqui tem uma palavrinha sea, que é mar, né? Não sei se todos vão saber. Uma palavrinha que repete bastante é we carry. Então, é uma coisa que eles estão sempre trazendo, né, carregando, trazendo do país. Então, eles trazem, por exemplo, o adeus dos pais, né, a saudade dos pais, o que eles têm do lar. Eles trazem os problemas das famílias, eles trazem os problemas do lugar, como genocídio. Eles trazem, por exemplo, as famílias que foram queimadas, né? No sentido aí, por exemplo, as pessoas que foram mortas, não só por isso, mas por genocídios, por exemplo, guerras, né? E vai. We carry our hands. Aqui tem algumas partes do corpo humano, por exemplo, hands é mãos, né? Feet, bones, hearts. Então aqui nós temos palavras que se tratam do corpo humano, né? Para a new life, por uma nova vida. Aqui nós temos algumas palavras interessantes. Ó, diploma é uma palavra que é bem parecida com o português, então daria para você sair muito facilmente com essa frase. Não? Então eles trazem diplomas. Aí talvez você vai entender alguns dessas profissões ou não. Por exemplo, medicine, dá para ver que é medicina, né? E todas essas. E além disso você tem, por exemplo, aqui education. Então essa frase aqui, essa estrofe do poema vai falar sobre os diplomas, então, educação, no caso da palavra education, matemática, poesia. E ele até termina com algo interessante, né? Se deu para você entender isso aqui, vai ficar mais interessante ainda. Nothing to the other shore. Nothing é nada, né? Mesmo se isso não significar nada lá para o país que eles vão. Então, realmente eles falam que eles chegam no país de origem, apesar de eles estarem fugindo de uma situação difícil do país deles, eles não são pessoas despreparadas, eles têm uma vida, eles tiveram uma vida antes, eles estudaram, tiveram emprego e eles tiveram que fugir de uma situação difícil do país. Aqui nós temos agora, por exemplo, a palavra plantation, que é plantação. Então dá para saber que essa frase aqui, por exemplo, ela vai provavelmente tratar de emprego, né? Então tivemos uma frase anterior que trata da formação acadêmica deles, ou não, de uma formação profissional, e uma frase agora que vai falar sobre talvez as plantações dos empregos, né? Tem, por exemplo, taco trucks, que é algo muito comum nos Estados Unidos, são, por exemplo, aqueles caminhões que vendem comida. Factory talvez seja uma palavrinha um pouco mais comum, de fábrica, né? E aí hospital também, são uma palavra mais tranquila. Schools, temos a palavrinha temple, que são os templos, ou no caso aqui, igrejas, né? Então, fala tudo isso daí.
Esse pedacinho que eu acho fantástico nesse poema, não sei se deu para você entender, ó, e tudo isso, essas plantações, esses tipos de empregos que eles tiveram lá, foi o que? Built on our ancestors' back. Então tudo isso foi feito, foi construído nas costas dos ancestrais deles. Eles têm uma tradição, eles têm um legado lá, só que tiveram que fugir por algum motivo. Vamos ver aqui a próxima estrofe. We carry homes along the spine, new dreams in our chest. Temos aqui a palavrinha home, né? Talvez que eles carregam com eles, o que eles carregam com eles, que seja uma mala, alguma coisa assim, é o que eles estão carregando, são as posses que eles têm. Talvez sejam isso, né? E tem a palavrinha aqui dreams, você sabe que dream é sonho, ajuda bastante você a entender essa frase. Essa frase aqui é interessante, se você entendeu alguma dessas palavras aqui, são palavras até comuns, por sinal, yesterday, today and tomorrow, né? Ontem, hoje, o momento. Eles carregam o que eles eram ontem, o que eles são hoje e o que eles serão no futuro. Essa frase aqui é muito bonita, por sinal, muito bonita mesmo. Tem a palavrinha aqui orphan, que parece muito com português, né? E tem a palavrinha war, que é uma palavra nem todo mundo conhece, mas é uma palavrinha até comum. Eles são órfãos do que? Da guerra. E que guerra foi essa? Ó, forced. A palavrinha forced lembra um pouco também da palavrinha forçar em português, né? Então foi uma guerra que foi forçada. Uma guerra que foi forçada neles, né? Eles não procuraram a guerra, então eles estavam lá e simplesmente o negócio caiu em cima deles e eles tiveram que fugir para não morrer de fome, para não serem mortos, né? Então por isso que eles se tornaram refugees. Como você já está chegando no final do poema, então talvez aqui ela vai começar a explicar o motivo que levou essas pessoas a se transformarem em refugiados. Então você tem uma primeira parte do texto que fala que eles têm eles tiveram uma vida no país, eles trabalhavam, tiveram escolas, construíram fazendas, indústrias, eles tinham uma vida normal no país. Aí eles foram forçados a sair por uma guerra, por uma situação difícil, que foi aí que aconteceu com eles, e agora aqui talvez seja uma explicaçãozinha por que eles se transformaram em refugiados, né? We're refugees of the sea rising from industrial waste. Industrial é uma palavrinha que parece muito português, é indústria, né? E tem a palavrinha waste, que é uma palavra interessante, nem todo mundo vai saber, mas waste são lixo, resto, então o resto industrial que lá do país deles, talvez, alguma coisa nesse sentido. E algo interessante que fala que, para terminar, né, além deles serem refugiados, tem a palavrinha mother, que é mãe, e tem a palavrinha tongue, talvez nem todo mundo vai saber que tongue é a língua, mas eles trazem também com eles a língua materna deles, ou seja, eles estão num país novo, mas eles trazem toda uma tradição, né, talvez assim no sentido para ter um pouco mais de paciência com eles, né? Ok, e para terminar esse texto nós temos lá as we drift, né? Drift quando você está lá no oceano, né? O barco ou que eles está lá à deriva mesmo, está tentando, né? Talvez seja uma palavrinha que nem todo mundo vai saber. A palavrinha boat também é uma palavrinha que talvez muitos vão saber, que é barco, né? Então eles estão lá no barco, que o barco está levando essas pessoas para algum lugar. E tem aqui a palavrinha que é bem interessante esse finalzinho, ó, from shore to shore. Então from shore aparece só uma vez. To shore e to shore aparece mais de uma vez e tudo aí com reticências. Então, from shore seria de onde que eles saíram. To shore, repetindo aí, do país deles até noutro, até noutro, até noutro e até noutro. Isso indicando que eles são rejeitados. Quando eles às vezes entram em um país, às vezes eles são rejeitados, eles são presos, às vezes eles apanham, né? Sofrem mais ainda, ou eles são expulsos de forma violenta e vão tentar depois em outro país, em outro, até achar um país que talvez tenha um acolhimento melhor e que eles acham que vão ter uma condição melhor de vida. Então, realmente, quando nós temos aqui as perguntas, não deixa dúvida que é realmente a letra D, não precisava nem ler o texto para você responder essa questão. Então, ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar realmente a existência de experiências plurais. Risco de choque cultural? De jeito nenhum. Ensino de história? Fora. Luta ambiental está totalmente fora, capacitação profissional está totalmente fora. Então realmente aqui é uma questão que você nem precisava ler o texto para responder. Então aqui vamos só ver algumas palavras que caíram no texto, de repente você pode usar esse vocabulário para você treinar. Você já tem aí
as minhas considerações do texto. Eu li o texto, as considerações, agora com esse vocabulário, de repente você tem aí uma oportunidade de estudar esse texto de uma forma mais profunda. Então vamos usar a palavra things. Ela tem um S de plural, então ela significa coisas. São as coisas que eles carregam na viagem, né? Nessa viagem marítima que eles fazem. Carry, eu acho até que parece um pouco em português, que é carregar. Sea, mar. Tears. Essa palavra tem um S porque ela está no plural. Então, tears são as lágrimas. Essa é uma palavra interessante porque aí quando você tira o S, ela pode ser tear, mas ela também pode ser tear. Tear é rasgar. Então, ela muda a pronúncia. A palavra é a mesma, mas ela muda a pronúncia. E quando muda a pronúncia, ela vai também mudar a sua tradução. Eyes são os nossos olhos. Soil são o solo que eles trazem lá do solo, das fazendas, né? Small. Small é pequeno. Bags. Aí tem um S de plural, que são as malas, as mochilas, as coisas que eles carregam. Meia pode. Aqui ela está no sentido do texto de talvez, né, alguma coisa que pode ou não acontecer. Fade in vai se definhar, acabar. Carnage. Carnage é algo negativo, algo ruim que acontece com eles. Deixa eu só achar ela no texto que eu consigo dar uma tradução melhor dela. Vamos ver onde que nós temos aqui carnage. Eu não sei se eu vou achar carnage. Engineers, nurse, onde está a palavrinha carnage? Deve ser aqui no início. Floods, incinerated. We carry carnage of mining, droughts, floods and genocide. Então eles carregam aqui o que essas coisas fazem para o corpo deles. A mineração, as secas, as enchentes, os genocídios. Eles carregam com eles as marcas, as cicatrizes. Talvez seria uma tradução muito boa para carnage, no sentido que alguém fez isso com eles, né? Uma carnificina, nesse sentido assim. Carnage. Mining, a gente viu, eu acabei de falar que mining é mina, mineração. Ela está com ING, você tira o ING e coloca o E nela. Mining. Minerar, minerando, mineração. Drought é uma palavrinha que tem S, então é plural. Então, secas. Ela vem da palavrinha dry, né? Aí dry, secar. Quando você mexeu com a palavra drought, seca, ela se transformou um pouquinho. Floods vem de enchentes, né? Dust, poeira. Neighbors, ela está com S de plural, então vizinhos. Aí você tirou o S e ficou vizinho. O mushroom é o cogumelo, nesse sentido aqui, aquela fumaça no formato de cogumelo. Clouds são as fumaças. Islands é uma palavrinha que você não pronuncia o S dela. Island, ela está com S de plural, islands. Então são as ilhas. Sinking. Sinking ela também tá com ING. Sink, sinking. Então você afundar, afundando. O ING pode ser afundar, afundando. Né? Ela pode ser tanto o infinitivo quanto o gerúndio em português. O infinitivo é afundar. E o gerúndio é afundando. Agora nós temos a palavrinha hands. Aí, então, no caso, tem um S de plural, mãos. Feet. Também feet é a palavrinha que vem de foot. Ela não tem S, mas é uma palavrinha que está no plural. Então, pés, feet, foot. Algumas palavras em inglês você faz o plural de forma irregular. Bones são os ossos, então também está com S de plural. Hearts são corações, ela também está no plural aí, com S de plural. Minds são as mentes. Nurse é enfermeira, aí já entra naquelas profissões. Nothing, nada. Railroads são as linhas de ferro. Você tem ray e roads, que são as ruas. Então, railroads são as ruas, os trilhos de ferro. Nós temos também plantations, que parece muito português, está no plural, plantações. Laundromats são as lavanderias. Bodegas, tem um S também de plural, são os botecos, os botiquins, os pequenos comércios, ou também lugares que vendem vinho, né? Aqui talvez algo mais comum lá para eles. Tackle trucks são aqueles caminhões que vendem comida, talvez de taco, pode ser tackle trucks vende especificamente de taco, mas também poderia ser aí outro tipo de comida. Farms são as fazendas, ela está com S de plural. Built, construiu, é uma palavra que está no passado. Ela vem da palavrinha build. Então, algumas palavras que você tem em inglês que são verbos regulares, você passa o passado deles mudando uma palavrinha, né? Escrevendo um pouquinho diferente, mas que pelo menos lembra, a maioria deles lembra um pouco a forma original do verbo. Backs, que até conhece de plural, parece que no texto ela deu aí a intenção de costas, né? Nas costas dos seus ancestrais, se eu não tiver esquecido. Nós temos agora a palavrinha spine. Spine é a coluna, tá? Carrega nas costas, na coluna. Dreams é uma palavrinha que tem S de plural, significa sonhos.
Chests são carregam no peito, né? Tá com S de plural aí, chest. Nós temos o tomorrow, que é amanhã. Wars, que é uma palavrinha que tem S, tá no plural, que são as guerras. Rising, a palavrinha que também tem NG, ela vem da palavrinha rise, que ela termina em E. Então, aumentar, aumentando, nesse sentido, né? Aí eu precisaria olhar do texto para te dar uma tradução mais precisa, mas rise é aumentar, no sentido de aumentar. O ing pode ser aumentar ou aumentando, o ing pode te dar essas duas versões aí. Wastes, ela está com S de plural, que são desperdícios, pode ser lixos, né? Ok. Desperdiçar também poderia ser. Esse S, se for para verbo, seria singular, mas se for para substantivo, ele é plural. Por exemplo, se for para verbo, é desperdiça. Ela desperdiça. Tongue são línguas, tá com S de plural, mas me parece que ela se refere à língua materna, né? Drift é a deriva, que está sumindo. Rubber é borracha, ela se refere, por exemplo, àquele barco de borracha, aquele barco que eles usam. Eu acho que tem a palavrinha boat aí agora, que está com boat, que está com S de plural, que são barcos. Nós temos agora algumas expressões que eu selecionei, que são palavras geralmente que aparecem juntas e que talvez você tenha que fazer alguma inversão em português. Por exemplo, a primeira palavra que nós temos é small bags, que são bolsas pequenas. Aí você percebe que eu tive até que mudar a inversão da palavra. Geralmente você começa a traduzir da última palavra, né, como se fosse de trás para frente aqui. Se não der certo, é que você mexe na ordem da expressão. Por exemplo, se bolsas pequenas deu certo, deixa. Para você não correr o risco de traduzir alguma coisa errada, né? Isso porque em português, quando você fala o homem pobre e o pobre homem, isso em português tem mudança de sentido. Então, para não correr esse risco aqui, então se deu certo eu falar de trás para frente, de traduzir de trás para frente, eu deixo. Se não, se ficou estranho em português, eu mudo aí a tradução. Agora nós temos aqui a segunda, que é mushroom clouds. Esse mushroom clouds seria as nuvens de cogumelo, né? Então, talvez você vai conseguir dar uma tradução melhor do que eu. São aquelas nuvens das explosões nucleares ou de vulcões que acontecem. Então, mushroom clouds são aquelas nuvens que se parecem com um cogumelo. Best minds são as melhores mentes. Tá vendo? Aqui de trás para frente já não daria muito certo. Mentes melhores já fica um pouco estranho. Então, as melhores mentes acho que já ficaria melhor. A new life, uma vida melhor. Even if, até mesmo. Taco truck, você poderia colocar caminhões de comida, talvez. Aqui no Brasil, não sei se é tão comum assim a gente ter caminhões que só vendem especificamente o taco. Geralmente os caminhões de comida aqui no Brasil, eles vendem mais de uma variedade de comidas. Então, taco trucks, vamos colocar aí caminhões de comida. Our ancestors back. Então, nas costas dos nossos ancestrais. Você percebe que realmente foi bem de trás para frente mesmo. Porque aqui nós temos o apóstrofo. Sempre quando você tem um apóstrofo, significa que alguma coisa foi economizada, eles deixaram de escrever alguma coisa foi totalmente invertida. Que seria, por exemplo, aqui, ó, the back of our ancestors. Então, eles mudaram aqui a ordem da frase. Fica mais natural em inglês falar our ancestors back. Old home são lares antigos, lares velhos, ou casas velhas. New dreams, novos sonhos, sonhos novos. Então, também, em português, pode mudar um pouco o sentido. Então, sonhos novos ou novos sonhos, mas eu acho que aqui talvez ficaria a mesma coisa. Industrial waste são os desperdícios industriais, os lixos industriais, ou resto industrial. Acho que resto, para a palavrinha waste aqui, fica uma palavrinha muito boa, né? Vamos até escrever aqui, senão depois, se eu precisar dela, eu acabo esquecendo. Então, por exemplo, eu gostei muito da tradução. Vamos ver aqui a palavrinha restos industriais, fica uma tradução muito interessante. Agora, a 11. Our mother tongue, ou a mother tongue, são as línguas, nossas línguas maternas. E para terminar aqui, temos a palavrinha our rubber boat, são os nossos barcos de borracha, né? Aqueles barcos que eles usam para fugir do país deles. Então, nós temos aqui o estudo do texto lá da terceira questão do vestibular do Enem, aqui do Enem de 2023, Things We Carry on the Sea. E de repente, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de dar um joinha nele, assinar o canal, isso é muito importante para mim. Então por hoje é só, espero ver você em um próximo episódio. Bye, bye!